Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisados sempre dentro da visão de mundo cristã, a visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós vamos falar sobre as audiências públicas realizadas recentemente no STF sobre a descriminalização do aborto no Brasil. Nos dias 3 a 6 de agosto, foram realizadas as duas audiências públicas programadas pelo Supremo Tribunal Federal. Essas audiências foram bastante concorridas e apresentaram argumentos das duas partes. E aquela pessoa que estava atenta a tudo o que foi dito, com certeza, chegará à conclusão de que os argumentos daqueles que defendem a descriminalização do aborto não se sustentam diante de uma análise, de um escrutínio sério. Tanto no dia 3 como no dia 6 de agosto, nós tivemos apresentações de pessoas que são contra e a favor da descriminalização do aborto no Brasil. Mas, especialmente no dia 6, nós tivemos muitas apresentações significativas, marcantes, de pessoas que se opõem à legalização do aborto no país. Com destaque para a fala do pastor Douglas Batista, que é presidente do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil e que falou em nome da entidade assembleana. Na sua oportunidade, ele falou sobre as razões legais, éticas e morais pelas quais o aborto não deve ser descriminalizado. Vamos a alguns tópicos que foram apresentados, expostos, esposados com brilhantismo pelo pastor Douglas Batista. Em primeiro lugar, o pastor Douglas Batista destacou que o direito à vida não pode e não deve ser violado. Ele lembrou que a Constituição Federal, no artigo 5º, assevera que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Em seguida, ele lembrou o que afirma o Código Civil promulgado em 2002, ao tratar da personalidade e da capacidade, que apresenta no seu artigo 2º que a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Ele evocou também o Pacto de San José de Costa Rica, que foi promulgado na Convenção Interamericana de Direitos Humanos e que é um pacto reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil e que afirma no artigo 4º, inciso 1, que toda pessoa tem um direito que se respeite a sua vida e esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. E diz ainda o texto legal do Pacto de San José de Costa Rica: ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção, e ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Finalmente, ele citou a civilista Maria Helena Diniz, que, ao interpretar o texto do Código Civil Brasileiro, afirma que, embora a vida se inicie com a fecundação e a vida viável com a gravidez, que se dá com a nidação, entendemos que, na verdade, o início legal da consideração jurídica da personalidade é o momento da penetração do espermatozoide no óvulo. O segundo tópico explanado pelo pastor Douglas Batista é que a ação de descumprimento de preceito fundamental do PSOL e da Anis não pode prosperar porque o abortamento está em desacordo com a moral razoável dos brasileiros. Ele lembrou que o censo de 2010 mostra que 85% dos brasileiros professam a fé cristã. Ele lembrou ainda que todas as pesquisas feitas no Brasil nos últimos anos têm declarado, têm revelado que a maioria esmagadora dos brasileiros são contrários à descriminalização do aborto no país. Finalmente,
Em seu terceiro ponto, ele afirmou que a DPF deve ser julgada improcedente por se tratar de matéria de competência legislativa. Ele evocou o princípio da separação dos poderes, a qual se tornou um modelo teórico fundamental na história do Ocidente, e afirmou que o poder legislativo, obedecendo à separação dos poderes por meio do Código Penal, já disciplinou as exceções de punibilidade para a prática do abortamento, entendendo-se por isso que somente esse diploma legal tem o condão de balizar as permissões para a interrupção da vida, mesmo que tais decisões não tenham o aval da moral e da ética cristã. Ou seja, constitucionalmente, quem tem o dever de alterar a norma vigente é o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, não cabendo ao Tribunal Superior do Brasil legislar em matéria de competência do Congresso Nacional. Por fim, pastor Douglas ainda lembrou o posicionamento oficial da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil sobre este assunto. Ele leu o posicionamento oficial da CGDB, que foi divulgado na 41ª Assembleia Geral Ordinária da entidade, realizada em abril de 2013, que diz: a CGDB é contrária a essa medida, a legalização do aborto, por resultar numa licença ao direito de matar seres humanos indefesos, na sacralidade do útero materno, em qualquer fase da gestação, por ser um atentado contra o direito natural à vida. A palavra de Deus diz: e não matarás o inocente, Êxodo 23:7. Se você quiser conhecer o discurso na íntegra do pastor Douglas Batista, apresentado na audiência pública do dia 6 de agosto no STF, é só você acessar o site cpadnews.com.br. Queridos, vamos agora para um breve intervalo e já já estamos de volta. Não saia daí. 33 graus de decepção. A maçonaria exposta em sua essência. Muitos personagens da história mundial fizeram parte desta sociedade secreta, mas pouco se sabe sobre seus rituais. Se surpreenda com o testemunho de um ex-maçom que ascendeu até o grau 33, o patamar mais elevado da maçonaria. Uma obra necessária aos estudiosos e curiosos do tema. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. 33 graus de decepção. Um produto com a qualidade CPAD. Queridos, estamos de volta com o seu programa O Cristão e o Mundo, o programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo dentro da visão de mundo cristã, a visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós estamos falando sobre as audiências públicas do STF acerca da descriminalização do aborto no Brasil. Quando é que começou isso? Melhor dizendo, o que provocou essas audiências públicas? Vamos recapitular essa história? Se você assistiu à 5ª edição do nosso programa O Cristão e o Mundo, que foi ao ar no dia 19 de julho deste ano, você sabe quando tudo começou. Tudo começou no dia 29 de novembro de 2016. Eu vou resumir a história aqui, mas se você quiser saber em detalhes, é importante que você assista ao programa O Cristão e o Mundo do dia 19 de julho. Vamos lá? No dia 29 de novembro de 2016, a primeira turma do STF tomou uma decisão absurda. Por 3-2, ela decidiu dar um habeas corpus a pessoas que haviam cometido o crime de aborto, inclusive levado à morte a cliente daquela clínica de aborto clandestina no Rio de Janeiro. E o juiz Luiz Barroso, o ministro Luiz Barroso, que foi quem capitaneou os votos vencedores, que foi relator desse caso, ele, em sua decisão, afirmou que o aborto até a 12ª semana de gravidez não deve ser considerado crime no Brasil. Ora, isso vai totalmente contra aquilo que afirma o Código Penal brasileiro. O Código Penal brasileiro não estabelece meses, semanas para que o aborto seja considerado crime ou não no Brasil. Não. Afirma apenas que o aborto é considerado crime no Brasil, exceto nos casos de aborto por causa de estupro e aborto com o objetivo de preservar a vida da mãe.
e nós tivemos também, no Brasil recentemente, a aprovação do aborto para casos de anencéfalos. Aliás, sobre esse caso do aborto liberado no caso de anencéfalos, é importante lembrar que quem entrou com a arguição de descumprimento de preceito fundamental de número 54, que levou à legalização do aborto de anencéfalos no Brasil, foi a Anis, uma entidade que, juntamente com o PSOL agora, entrou também com a DPF junto ao STF para pedir a descriminalização do aborto no Brasil a partir ou até a 12ª semana de gravidez. E na época em que a Anis estava pleiteando que o aborto no Brasil, no caso de anencéfalos, fosse liberado, quem foi o advogado contratado para defender esse caso? Luiz Barroso, que atualmente é ministro do STF, naquela época era só advogado, e que foi quem deu essa decisão, foi o homem que escreveu lá a decisão daquela turma, primeira turma do STF, 29 de novembro de 2016, afirmando que o aborto até a 12ª semana de gravidez no Brasil deve ser descriminalizado. Que coincidência, não é? Mas, queridos, voltando para a audiência ocorrida no dia 6, outras pessoas também se manifestaram de forma brilhante. E o tempo não permite que a gente teça aqui, em detalhes, comentários sobre algumas das apresentações que foram feitas. Mas eu gostaria de ressaltar aqui só mais um caso. A professora Janaína Pascoal, que é professora de Direito Penal na USP, ela fez uma explanação totalmente na área jurídica, tratando da questão apenas na área jurídica. E, entre as coisas interessantes que ela falou, ela destruiu aquele argumento absurdo, esdrúxulo, daqueles que estão defendendo a descriminalização do aborto no país, de que não permitir o aborto é o mesmo que submeter as mulheres à tortura. Vamos ver o que ela falou sobre esse argumento? Um outro argumento que me preocupa muito, Excelência, diz respeito a essa equiparação que se vem fazendo entre a não legalização do aborto e a tortura. A inicial fala muito em gravidez forçada, né? Não existe gravidez forçada, porque se a gente parar para pensar, o que seria uma gravidez forçada no âmbito internacional? Alguém invade uma cidade, estupra as mulheres com o fim de descaracterizar aquele povo, que é uma forma também de genocídio. Então, a palavra o termo, né, gravidez forçada no direito internacional tem um peso enorme, diferente do que acontece, ou pelo menos do fenômeno que vem sendo descrito. As proponentes tratam como gravidez forçada aquela gravidez decorrente de uma relação sexual desejada e que acaba numa gravidez, e aí, por não ser possível fazer o aborto legalmente, essa pessoa tem que levar a gravidez até o seu termo. E, por interpretação, né, uma interpretação que os textos dos tratados internacionais não permitem, fazem uma analogia desta gravidez com a tortura, porque a mulher que não quer manter aquela gravidez, ela sofre, então que seria necessário tornar lícito o aborto, né, legalizar o aborto, para que o Brasil não esteja em desconformidade com esses muitos tratados. Os tratados que tratam da coibição da tortura não falam de aborto, não exigem que seja permitido o aborto. O Pacto de São José da Costa Rica protege a vida desde a concepção, de maneira até mais explícita do que a nossa própria Constituição. Os tratados que proíbem, né, o tratamento discriminatório para com mulheres, muito pelo contrário, protegem a concepção, o produto da concepção. Aliás, o próprio HC coletivo que foi concedido por este Supremo Tribunal Federal visa proteger o produto da concepção, ou seja, aquele ser humano que está em preparação. A licença maternidade, a necessidade de levantar para a mulher sentar, todos os cuidados que giram em torno da gestante estão diretamente relacionados com o fato de ser uma outra pessoa. O ponto é o seguinte:
é um ser humano independente que está passando por uma fase especial de desenvolvimento. Ainda que um dia se prove que Deus não existe, aquele ser humano tem direito a nascer. Então, nós estamos falando, na verdade, de direitos fundamentais propriamente. Eu acho interessante, Excelência, eu tenho tanta coisa para falar, mas não vai dar tempo. Eu acho interessante essa discussão, né? Se pode o Supremo decidir isso, se pode o Congresso. Eu ouso dizer que o Congresso poderia, no máximo, pensar em descriminalizar essa situação da mulher. Jamais legalizar, porque a legalização é desproteger completamente a vida de um outro ser. Então, a minha objeção não é isso estar sendo discutido aqui. Eu entendo que uma sociedade que respeita o próximo, né, que efetivamente tem a dignidade humana como centro, né, mais até do que a própria vida, a dignidade humana como centro, não pode permitir que uma pessoa decida se a outra vai ter a possibilidade de nascer ou não. Bem, queridos, as audiências públicas, elas tiveram um ponto final no dia 6 de agosto e agora é esperar para ver como vai ser o julgamento no STF. Vamos orar e vamos também fazer a nossa parte enviando mensagens para os ministros do Supremo Tribunal Federal para que eles tomem uma decisão em favor da vida, uma decisão que vai dentro dos anseios da população brasileira e que, acima de tudo, é uma decisão dentro do bom senso, é uma defesa da vida. Aborto é crime, aborto é algo absurdo, aborto é algo que não pode ser descriminalizado no Brasil. Queridos, estamos chegando ao final desse programa e esperamos você na próxima semana, quando estaremos aqui de volta na quinta-feira para tratar sobre outro assunto de interesse de você, irmão ou irmã em Cristo, e de todos os brasileiros no programa O Cristão e o Mundo. Um abraço e até o nosso próximo encontro.